A paz do Senhor Jesus Cristo, bom dia, Deus abençoe a vida de cada uma das pessoas que estiverem assistindo esse vídeo ou ouvindo esse áudio. Hoje, dia 28 de dezembro, nós chegamos ao dia de número 45 do nosso propósito de leitura da Bíblia. Então, nesse propósito nós vamos ler a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, dentro do período de um ano, 365 dias. Nós já estamos no dia 45. Livro de Números, os capítulos do dia de hoje é o capítulo 16 ao 18. Hoje também é o 7º dia, ou seja, o último dia do nosso propósito de jejum, oração e também de se abster das redes sociais. Um dia que eu tenho certeza que vai encerrar a campanha com chave de ouro. Semana que vem nós vamos fazer um outro propósito de jejum e oração. Na quarta-feira nós vamos iniciar ele. Já se prepare, se programe para fazer mais um propósito de jejum juntamente com a gente. O tema do propósito eu vou informar a partir de amanhã. Hoje vamos focar única e exclusivamente no encerramento desse propósito de separação. O objetivo desse propósito é se separar, buscar mais de Deus, se aprofundar mais no querer, na vontade do Senhor, aumentar nossa sensibilidade ao mover do Espírito e à palavra de Deus. Nós vamos fazer a leitura da palavra, como já é de costume. Antes de eu falar qual é o capítulo, a gente começar a fazer a leitura, deixa aí o seu like no vídeo, compartilhe e deixe um comentário se você conseguiu fazer os 7 dias, se você fez esses últimos 3 dias e se você vai participar do próximo propósito de jejum. Isso é bom porque eu consigo entender se todos estão conseguindo compreender o propósito e também se todos estão conseguindo acompanhar os objetivos dos propósitos. Eu tenho certeza absoluta que aquele que fez, aquele que se dispôs a fazer os 7 dias com todo o coração, se dedicou nesses 7 dias, eu tenho certeza absoluta que Deus está movendo sobrenatural sobre a sua vida. Amém? Vamos fazer a leitura do texto. Números, capítulo 16, versículo 24. Diz assim: Fala a este povo e comunica-lhe: Afastai-vos das tendas de Corá, Datã e Abirão. Meus amados, esse texto que nós acabamos de ler é um relato de uma rebelião que foi montada por Corá. Ele entendeu que, por ser da tribo de Levi, ele poderia oferecer sacrifícios ao Senhor, realizar o serviço sacerdotal, quando na realidade aquele serviço sacerdotal era exclusivo dos descendentes de Arão. Então esse homem, ele se une com outras lideranças. A Bíblia nos diz no próprio capítulo 16 de Números, no versículo 2, que se juntou com ele 250 israelitas, príncipes da congregação, líderes respeitados, se juntou com ele para poder
se rebelar contra a liderança de Moisés. Nós vemos que esse povo se levanta contra essa liderança, dizendo o porquê que Moisés deveria ser o líder, questionando a autoridade de Moisés. Porém, a autoridade de Moisés, ela foi imposta, ela foi colocada pelo próprio Deus. E nós temos acesso ao Novo Testamento, nós sabemos que está escrito em Romanos 13, versículo 1 e 2, que todos devem se sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. Então, em Romanos, nos traz essa orientação, essa explicação. Algo que aquele povo viu na prática, porque aquele povo viu Moisés sendo usado por Deus para libertar eles do Egito, viu milagres acontecendo segundo a palavra de Moisés, e mesmo assim o povo se levanta contra ele para questionar, para duvidar da imposição. Mas isso só aconteceu porque, segundo o que está escrito no versículo 1, eles se encheram de arrogância. Então, Corá, Datã e Abirão lideraram uma rebelião com mais 250 príncipes, porque os três se encheram de arrogância. A pessoa arrogante, ela não aceita a repreensão. A pessoa arrogante, ela não aceita ser subordinada a alguém. Porque ela pensa que ela é autossuficiente, que ela sabe o que ela tem que fazer, ela acha que não precisa de orientação. Existem momentos que nós somos colocados como subordinados. E existem momentos que o Senhor nos coloca em posições onde pessoas são subordinadas a nós. Esse texto nos faz refletir se realmente nós somos pessoas direcionadas pelo Espírito Santo de Deus quando Ele nos coloca em uma posição de liderança. Quando o Senhor te coloca sobre alguém, é obrigação sua orar a Deus para que através da sua liderança, através das suas ordens, através da sua autoridade, o nome de Deus seja glorificado. E para que isso aconteça, é necessário que se exerça a autoridade com humildade, segundo a vontade de Deus. E esse mesmo texto nos faz refletir. Quando nós somos subordinados a alguém, nós aceitamos a repreensão? Nós aceitamos que essa pessoa ela tem liberdade de exercer autoridade sobre nós? E essa liberdade não foi concedida pelo homem, mas sim por Deus? Por mais que Deus tenha usado o homem para colocar essa pessoa à frente. No caso, o líder era Moisés, um ótimo líder. Mas e no caso que a liderança é ruim? Não foi Deus que colocou? Agora, por que Deus coloca uma liderança ruim sobre o povo? Nós sabemos que sempre que o povo se desviava do direcionamento, sempre que o povo se afastava das ordenanças, das leis do Senhor, do processo de intimidade com Deus, sempre que o povo se esquecia de quem era o seu Deus, Deus levantava um rei inimigo, opressor, para oprimir o povo. Nós vemos que isso aconteceu na história de Gideão, nós vemos que isso aconteceu também na história em que a Babilônia domina o povo de Deus. Então, Deus levanta lideranças, governantes, Deus levanta reis para poder abater o seu povo
quando o seu povo sai do direcionamento. Então, sempre que uma liderança ruim, sempre que um governante ruim está à frente do povo, é Deus utilizando da força bruta para que o seu povo reconheça os seus erros. Deus permite que essas coisas aconteçam para que eu e você possamos retornar ao direcionamento, possamos entender que nós estamos fazendo algo que foge da vontade de Deus. Então, não é cabível para nós se revoltar contra a nossa liderança. E sim, se entregar ao Senhor, porque a vingança vem do Senhor. O Senhor, ele se responsabiliza de livrar os seus. Então, se alguém ruim é levantado para estar sobre uma liderança, ou então em uma posição de governo, se essa pessoa ruim está nesse local de destaque, o papel do cristão, o papel do servo de Deus, não é se rebelar e sim orar. Buscar a face do Senhor intensamente para que Deus mova o sobrenatural, para que Deus traga novamente a paz. Porque o único que é capaz de acabar com a perseguição, acabar com a luta, acabar com a guerra, a hora que Ele quiser, é o Senhor. Nós vemos que o próprio Moisés falou a Corá: acaso é muito pouco para vós o que Deus de Israel vos haja separado para a congregação de Israel, trazendo-vos para perto dele, a fim de fazeres o serviço do tabernáculo do Eterno, colocando-vos diante dessa comunidade para ministrardes em seu favor? Ele te chamou para perto dele, tu e contigo todos os teus irmãos levitas, e agora ambicionais também o sacerdócio? Vós conspirardes contra Deus, tu e a tua assembleia. Quem é Arão, para que murmureis contra ele? Moisés está falando o seguinte: poxa, você não percebe que Deus já te colocou em uma posição de destaque? Você já está com uma liderança diante do povo? Você já é alguém relevante? Você precisa desejar o que Deus deu para outra pessoa? Quando nós deixamos de agradecer, deixamos de reconhecer aquilo que Deus nos dá, para invejar, para desejar aquilo que Deus deu para outra pessoa, nós corremos o sério risco de que o Senhor olhe para nós e decida fazer o que Ele fez com esse povo. O Senhor olhe para nós e decida nos castigar. E é duro o castigo de Deus, irmão. O castigo de Deus é duro. O castigo do homem, Deus pode livrar. Agora, o castigo que Deus decide impor, quem pode livrar? Quem pode escapar das mãos poderosas de Deus? Ninguém. Então tome cuidado com as suas ambições. Não é ruim querer crescer, não é ruim querer coisas novas, não é ruim querer progredir, mas é ruim não agradecer pelo que tem, não reconhecer aquilo que o Senhor te deu e desejar aquilo que o Senhor tem dado para outras pessoas. Isso é ruim. Porque aí você não faz aquilo que Deus mandou você fazer, você não arca com a responsabilidade que Deus já te deu e se frustra porque o que Deus deu para outra pessoa Ele não vai te dar. O mais interessante é que tudo isso aconteceu por um motivo. E esse motivo ele é revelado. Lá para frente,
no versículo 13. Diz assim: Moisés mandou chamar Datã e Abirão, os filhos de Eliabe, e eles não quiseram ir. Aí no versículo 3, olha a resposta dele. Eles retrucam dizendo: não iremos. Porventura, não te basta nos ter tirado de uma terra onde manam leite e mel para nos fazer morrer neste deserto? E ainda queres fazer-te príncipe e chefe sobre todos nós? Olha só que terrível. Nós vemos que esses homens, eles tiveram essa atitude porque eles ainda estavam com o coração no Egito. A argumentação, o argumento deles foi o seguinte: que Moisés tirou eles da terra do Egito, que era uma terra que mana leite e mel, para trazer para morrer no deserto. Então eram homens que, no fundo do coração, não queriam ter saído do Egito. Eram homens que, quando se depararam com a dificuldade de viver no deserto, com as complicações de viver no deserto, com as questões de ser dependente de Deus, porque não se engane, ser dependente de Deus é complicado. Ser dependente de Deus traz a sua mente, traz o seu coração no ápice. Assim, você chega a momentos que você quase entra em desespero. Você acaba vivendo situações que você jamais imaginou que viveria. Mas quando você realmente se torna dependente do Senhor, o Senhor ele vem com a provisão. O Senhor ele vem com o cuidado. O Senhor ele vem para mudar a situação. Aí quando você pensa que está tudo perdido, Deus vem e traz a solução do seu problema. Por quê? Para que você consiga entender que quando você é dependente de Deus, não interessa a situação, não interessa quanto de recurso você precisa, quanto de recurso você tem, quantas pessoas estão ao seu redor, se tem ou não conta para pagar, se tem ou não multa do carro para pagar, se tem ou não reforma para fazer. Quando você está na dependência do Senhor, o Senhor ele entra com a provisão a tempo. Deus faz o melhor. Mas viver na dependência de Deus, entregar o controle da sua vida, entregar o controle, o direcionamento das suas finanças, da sua família, do seu serviço, dos seus sentimentos ao Senhor, é difícil. É difícil. Muitos não conseguem viver a plenitude de Deus, viver o sobrenatural com Deus. Muitos não conseguem receber a plenitude do Espírito Santo porque não conseguem entregar a sua vida por completo nas mãos de Jesus. E aí fica como esses homens. Lembrando da terra do Egito como se fosse uma terra maravilhosa que mana leite e mel. E se esquece que quando estava no Egito, estava clamando ao Senhor Deus para que Ele libertasse, para que Ele entrasse com o sobrenatural e tirasse eles de lá. Quando nós nos esquecemos de onde nós saímos e de como nós vivíamos lá, aí qualquer coisa que aconteça na nossa vida parece ruim. A provisão de Deus parece ruim, porque nós temos na nossa mente uma falsa impressão de que antigamente era melhor. Nós temos uma falsa impressão de que quando estava na terra do Egito, quando vivia cativo pelo pecado, era mais alegre, tinha mais amigos,
as coisas eram mais fáceis, mas se esquece das noites que ficou sem dormir, se esquece da perseguição, se esquece dos dias que levantava e falava assim: hoje eu não vou fazer isso, hoje eu não quero viver essa situação, hoje eu não posso mais, eu não aguento mais essa luta. E o inimigo castigava. Então, quando você se esquece de onde Deus te tirou, quando a arrogância toma o teu coração e você se esquece de onde Deus te tirou, aí você acaba tendo saudade da época que você vivia no Egito. A palavra de Deus para a nossa vida, para o encerramento dessa campanha, que não por acaso, porque Deus está no controle de todas as coisas, eu não sabia que essa leitura diária ia cair justamente no último dia da campanha, sem redes sociais, desse propósito de jejum e oração e sem redes sociais. Eu não sabia que essa palavra ia se encaixar justamente no último dia do propósito. Mas Deus sabia. E Deus, sabendo disso, Ele preparou esse dia de hoje, o último dia de propósito, de jejum e de separação ao Senhor, para te trazer essa palavra e dizer para você: não se esqueça de onde Deus te tirou. Não tenha saudade da terra do Egito. Não tenha saudade do cativeiro. Não tenha saudade do mundo que te oprimia, que te mantinha preso. Não tenha saudade da época que você estava entregue ao inimigo. Hoje em dia, viver na dependência de Deus pode ser difícil, pode ser complicado, pode dar medo, pode trazer insegurança ao seu coração em alguns momentos, mas é porque você ainda não entregou nas mãos de Deus. Mas quando você entregar tudo nas mãos de Deus, entregar tudo nas mãos de Jesus, confiar que o Senhor Jesus Ele vai fazer infinitamente além daquilo que você pediu ou pensou, aí você vai conseguir alcançar a plenitude. Amém? Eu quero fazer uma oração pela sua vida. Coloque a mão sobre o seu coração. Feche seus olhos. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu não sei quem é a pessoa que está ouvindo essa oração. Eu não sei aonde esse vídeo, esse áudio, essa oração vai chegar. Mas eu sei, Pai, que depois de um propósito de separação ao Senhor, depois de um propósito de jejum, depois dessa semana de busca ao Senhor, eu sei, Pai, que o Senhor está pronto para se revelar de uma forma sobrenatural para qualquer um que se apresentar, para qualquer um que te buscar, para qualquer um que clamar a tua presença. Pai, eu quero te pedir que o teu Espírito Santo venha tocar do alto da cabeça até a planta dos pés de todas as pessoas que estiverem ouvindo esse áudio agora, estiverem orando comigo agora. Em nome de Jesus Cristo eu te peço, Senhor, que o teu Espírito Santo venha limpando, venha trazendo a paz, venha tirando toda a desconfiança, todo o medo, toda a inquietação, toda a angústia, toda a tristeza, toda a amargura. Toca eles, Pai, agora, em nome de Jesus, do alto da cabeça até a planta dos pés, tirando toda a doença, toda a enfermidade, tocando no sangue, tocando no osso, tocando nos músculos, tocando nas artérias, tirando toda a impureza das artérias, do sangue. Toca, Pai, cada ligação nervosa, anula todo espasmo, toda dor nas costas, seja repreendido agora em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha trazer a leveza do teu Espírito, a paz do teu Espírito sobre essas pessoas, em nome de Jesus.
Que todo mal seja repreendido agora, que toda opressão maligna seja repreendida agora, que toda seta, todo dardo inflamado do maligno lançado contra os seus filhos seja repreendido agora, em nome de Jesus Cristo. Que todo espírito maligno que se posicionou para gerar contenda, divisão, separação, para oprimir os teus filhos, que seja repreendido agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aviva, Senhor, a tua promessa, o teu propósito sobre a vida dessas pessoas, sobre a casa dessas pessoas, sobre as famílias, sobre casamentos. Renova, Pai, as alianças. Renova, Senhor Jesus Cristo, a saúde. Fortalece eles, Pai, para que eles possam alcançar as tuas promessas e os teus objetivos. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, eu quero repreender agora toda a perturbação noturna, toda a inquietação noturna, todo pesadelo, todo demônio que tem se apresentado em forma de sonho para oprimir em pesadelos, dando sonhos em que essas pessoas estão sendo baleadas, dando sonhos que essas pessoas estão morrendo e elas acordam assustadas. Em nome de Jesus Cristo, que todo demônio que tem oprimido a vida sexual dos teus filhos, tanto no momento do sono quanto no dia a dia, lançando seta, soprando no ouvido, trazendo situações para oprimir, para acabar com os casamentos, em nome de Jesus eu repreendo agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, que a opressão, que o ataque do maligno venha cessar agora, em nome de Jesus Cristo. Que todo espírito de rebeldia seja repreendido em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus possa fortalecer a sua casa, Deus possa te dar a paz. Tome cuidado com as pessoas que você anda, com as conclusões que você tira, porque nós sabemos que Deus, Ele é santo e Ele requer de nós santidade. Amém? Deus abençoe. Até amanhã.